Boa noite, quinta-feira, 28 de julho. Hoje a gente fala sobre o que os candidatos podem fazer nas ruas durante a campanha eleitoral. É a última entrevista da série que exibimos nesta semana com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Você vai ver também. Aumento do etanol em Bauru assusta consumidor e é bom pesquisar porque a variação do preço entre os postos pode chegar a 40%. Programa de inclusão produtiva abre oportunidades para quem quer empreender. Quem abasteceu o carro com etanol recentemente levou um susto. De um dia para o outro, o preço subiu 21%. A variação de preços tem sido tão frequente que fica difícil planejar uma viagem sabendo quanto vai custar. Em Bauru, o preço do etanol aumentou em 21% nos últimos dias, passando de R$ 1,89 para R$ 2,29. Mas o aumento foi apenas uma das variações de preço do primeiro semestre. O resultado é que o consumidor nunca sabe o quanto vai gastar de combustível quando sai de casa. O que a gente vê é que eles não têm controle do preço. É um start sobe, baixa, sobe, abaixa. Acho que tinha que ter um controle. Se é 3,50, 3,50. Não é 3,45, 3,60. O álcool, mesma coisa. Uma hora é 1,99, uma hora é 2,25. Não tem controle. O Brasil é uma bagunça, você não entende nada. De acordo com pesquisas feitas pela Agência Nacional do Petróleo, o valor médio do etanol neste ano em Bauru teve variações de até 60 centavos. Também é possível constatar grandes diferenças de preço entre um posto e outro. Em 2016, o menor preço registrado foi de R$ 1,78. O maior de R$ 2,89. Levando em conta esses valores, a variação foi de 38,5%. De acordo com o Sincopetro, o sindicato que representa os donos de postos, apesar de o valor do etanol ter subido na última semana, os valores trabalhados aqui em Bauru ainda são menores do que de outras cidades do interior paulista. O sindicato aponta que um dos problemas do setor na cidade são alguns postos que vendem o etanol abaixo do valor do mercado. Por isso, esse aumento seria uma tentativa de regular o mercado de combustíveis em Bauru. A Cássia é proprietária de um posto de combustíveis e diz que a forte concorrência contribui para aumentar a diferença de preços. Nesse caso, é preciso ter atenção com a qualidade do produto. Sempre tem que ficar muito atento, né? Qualidade tem preço, todo mundo sabe, mas o pessoal faz vistas grossas, mas qualidade tem preço. Segundo este economista, outros fatores podem ter influenciado na variação de preços. Como o dólar está, vamos dizer assim, mais alto, né, o real está desvalorizado, isso ajuda a exportação de açúcar. Então, usinas podem encaminhar mais, ter mais facilidade de exportar. E isso diminui a produção de álcool. Agora, por outro lado, nós não estamos num momento que seria totalmente de entre-safra, coisa desse tipo. Então, nós ainda estaríamos vivendo uma época que tem volume de álcool. E aí, torna estranho um aumento tão forte sem aumento de tributo. Ora, como é que é possível que todos esses postos estejam praticando praticamente o mesmo preço? Dá a entender que há um movimento entre eles. Isso precisaria ser analisado. E a tendência é que o preço do etanol continue oscilando nos próximos meses. A dica é se programar e deixar preencher o tanque quando o combustível estiver mais barato. Esse momento agora que está alto, o melhor é não encher tanque, porque você enche hoje e amanhã tem posto que abaixou o preço. Então, se você encontra algum posto com um preço muito bom, você enche o tanque. Se você não encontra, vai mantendo aí um valor menor e deixa o dinheiro reservado, a hora que abaixar aí você completa. Hoje pela manhã, as secretarias do Meio Ambiente das administrações regionais de Bauru fizeram uma reunião com representantes de bairros para discutir o controle de queimadas. A intenção da reunião é estabelecer uma parceria entre os órgãos da Prefeitura e as associações de moradores dos bairros para combater as queimadas no município. O problema piora agora com o tempo seco.
A SEMA pretende promover a conscientização dos moradores sobre os prejuízos causados pelas queimadas, que muitas vezes são realizadas para acabar com o mato em terrenos. Muitas vezes esses incêndios eles acontecem nos bairros e para que a polícia consiga chegar até esse ato de vandalismo, esse presidente da Associação de Moradores vai estar em contato diretamente com a polícia. Porque se a polícia recebe um telefone de um presidente da Associação de Moradores, ele com certeza ele vai saber que realmente aquilo foi um ato de vandalismo, quem é que ateou fogo naquele local. Outro objetivo é melhorar a eficiência nas autuações dos responsáveis pelas queimadas. Esse tipo de ato é um ato criminoso. Terreno limpo não pega fogo e se for pego uma pessoa praticando esse tipo de ato, a multa é da ordem de R$5.000. É bom cada um fazer a sua parte mesmo, porque o clima está favorável para o aumento das queimadas. A previsão é de que a estiagem permaneça nos próximos dias. Os detalhes na previsão. A sexta-feira deve ser com sol em praticamente todo o estado. Apenas para a faixa leste tem previsão de chuvas. Em Bauru, o sol aparece entre poucas nuvens amanhã. Neste momento, a umidade do ar é de 56%. Os ventos sopram a 8 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 12 graus. À tarde, a temperatura subiu para 25. Amanhã, os termômetros ficam próximos disso. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de quem passou pelo programa de inclusão produtiva da Secretaria do Bem-Estar Social de Bauru. São pessoas que aprendem uma nova profissão e se animam a abrir um negócio próprio. Daqui a pouco, voltamos já. Com menos vagas de emprego à disposição, abrir um negócio ou buscar uma nova profissão podem ser o caminho para gerar renda. Mas é preciso capacitação. E é com esse objetivo que a Secretaria do Bem-Estar Social de Bauru oferece uma série de cursos no programa de inclusão produtiva. Ele forma alunos como a Milena, que deu um novo rumo para a vida profissional e pessoal. Foi para ter mais tempo de cuidar dos 2 filhos pequenos que a Milena resolveu ter o próprio negócio. Ela abriu um salão de beleza no apartamento dela. O espaço foi montado com a ajuda dos cursos do Programa de Inclusão Produtiva, mantido pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Eu trabalhava numa empresa fixa que não tinha nada a ver com cabelo, né? Mas aí por intermédio de eu ter que ficar em casa com as crianças, horários não estava batendo, aí eu quis pular para a parte de trabalhar autônomo e eu me identifiquei mais com o cabelo. Aí eu fui no CRAS e lá eles me passaram os cursos que tinham e aí eu resolvi fazer lá na LSAB. Parte do material que a cabeleireira usa no trabalho também veio pelo programa, que oferece uma verba para alguns alunos iniciarem o empreendimento. Um secador é uma das peças mais caras que a gente tem, né, dentro do salão. E é uma coisa que a gente não pode ter de um só, a gente tem que ter no mínimo 2, porque se um quebra tem que ter um reserva. E essa é uma das coisas que eu consegui lá com eles. Na parede do salão, a profissional exibe os certificados que conseguiu com os cursos. O negócio já está regularizado. Eu fiz o curso de inclusão, né? Fiz o gestão financeira e ele me ajudou bastante a abrir, assim, ampliar meu espaço, parte de renda. Aí eu fui na prefeitura, fiz o MEI, então eu fiz tudo certinho. A Milena é só uma das várias pessoas beneficiadas pelo Programa de Inclusão Produtiva, que oferece cursos profissionalizantes. 2 turmas do curso de massa caseira do primeiro semestre deste ano se formaram em julho. Todos os pratos servidos para a confraternização foram produzidos pelos próprios alunos. O Dirceu é um desses formandos e não é a primeira vez que ele aproveita uma oportunidade oferecida pela prefeitura. Eu fiz o curso de panificação e confeitaria, os 2 juntos, né? Eu aprendi a fazer pão, panetone, mexer com chocolate, mas eu quero abrir os negócios meus, né? Com certeza. O curso de manipulação de alimentos é apenas um dos oferecidos pelo Programa de Inclusão Produtiva da Prefeitura de Bauru. Nesse espaço aqui, 30 alunos por semestre aprendem a preparar bolos, pães e doces e o melhor, saem daqui prontos para ingressar no mercado formal ou para abrir o próprio negócio. Ter um empreendimento, aliás, é o objetivo de muitos alunos. A Rosemara se formou no fim do ano passado e se aperfeiçoou no preparo de massas. Ela também recebeu uma ajuda de custo para começar a própria produção. A entidade vai dar um recurso para a gente.
de 1.400 e uns quebradinhos lá para a gente comprar. Aí a gente vai lá nas lojas, vê o preço, aí eles compram. Eles dividem em duas partes, material, matéria-prima e o equipamento. Eu escolhi o forno e a matéria-prima. Aí a gente já deu o orçamento para eles e a gente está esperando chegar. Para participar do programa, os interessados devem procurar um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Nosso principal objetivo é atender famílias que estão em situação de vulnerabilidade social ou passando por momentos de dificuldades, né? Um momento que nem nós vivemos no nosso país, para que a família possa superar toda essa condição, para que ela possa ter um autossustento, para que ela possa sustentar a sua família. Nós temos os nossos cursos através da nossa inclusão produtiva. Mesmo com os cursos finalizados, os alunos continuam recebendo assistência da SEBS. Nós temos as reuniões que acontecem e elas têm todo um acompanhamento pós o curso. Quem quiser se inscrever nos cursos oferecidos pelo programa pode procurar as unidades do CRAS. É só levar os documentos pessoais. Entre os cursos com vagas ainda disponíveis para o segundo semestre estão cuidador infantil, auxiliar administrativo, informática com técnica de atendimento e formações na área de alimentação. Só lembrando que eles são voltados para pessoas com mais de 16 anos e em situação de vulnerabilidade social. A gente relembra agora mais uma iniciativa que faz parte dos 40 anos da Unesp, comemorados neste ano. É um projeto que ajuda na formação de alunos da universidade e enriquece a rotina de escolas. Os alunos desta escola municipal em Bauru contam com um reforço a mais nas aulas. São os estudantes de cursos de licenciatura da Unesp. Eles integram o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que tem o objetivo de preparar futuros professores para práticas em sala de aula. O grande diferencial desse programa de iniciação à docência é o apoio que se tem. E o link que se faz entre a universidade, as escolas, a comunidade, os professores que estão em exercício e os futuros professores que estão num processo de formação universitária. E são diversas as atividades levadas às crianças. Esse grupo, por exemplo, aprendeu a fazer um vídeo que relata o dia a dia na escola. Aprendi a fazer vídeo no computador que eu não sabia fazer. Aprendi a filmar, assim, como filmar mais devagar, filmar com o tripé, bacana. Aproximar a universidade da escola pública faz parte dos 40 anos da Unesp. No próximo bloco tem a última entrevista da série sobre a legislação eleitoral. Hoje vamos saber o que os candidatos podem fazer durante a campanha nas ruas. Quem conversa com a gente é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Voltamos num instante só. Hoje a gente encerra a série de entrevistas aqui no Unesp Notícias sobre a legislação eleitoral. Algumas regras mudaram para as eleições deste ano. E para detalhar o que os candidatos podem ou não fazer, recebemos ao longo desta semana toda o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Hoje vamos saber o que é permitido durante a campanha na mídia impressa e nas ruas. Conrado, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, em nome da OAB Bauru, a oportunidade que nós tivemos de, durante esta semana, trazer informações à população, que é muito importante que elas tenham condições de escolher adequadamente os seus candidatos. Perfeito. Então a gente começa falando sobre a propaganda na mídia impressa. Tem limite para os candidatos de publicação nesses meios? Tem. Dentro daquela linha de uma igualdade de condições e de evitar uma sobrepujança de domínio econômico, eu tenho uma restrição de 10 publicações em mídias impressas por veículo. Então, se eu for divulgar num jornal ou numa revista, eu posso fazer, durante os 45 dias de campanha, um máximo de 10 inserções em cada veículo, respeitando um tamanho de 1/8 de página, se for jornal, e de 1/4 de página, se for revista ou tabloide. Esse jornal, essa revista, eles podem depois republicar essa página na internet, por exemplo? Podem. Os jornais ou revistas podem publicar desde que seja no seu próprio site. Este site é oficial, portanto,
ele poderá republicar, desde que mantenha toda a diagramação da mídia impressa. Então eu não posso, no site, alterar o tamanho da publicidade ou esconder algum que tenha sido feito e que não tenha, por exemplo, contratado divulgação no site. Falando em relação ao material de campanha do candidato, tirar algumas dúvidas básicas. Ele pode ter outdoor? Outdoor é proibido expressamente pela lei. Faixas são permitidas? Faixas também não são permitidas. E aqueles cavaletes muito comuns durante as eleições? Também não vamos ver cavaletes nas eleições deste ano, porque foram também proibidos. Uma novidade, então, essa proibição. Isso. A questão das faixas e dos cavaletes é porque elas normalmente são fixadas em equipamentos públicos, em postes de iluminação ou postes de sinalização ou em muros. Ah, por isso essa limitação. Por isso essa limitação. A questão do outdoor é em razão do tamanho. Então, a faixa também entraria nessa situação, que excede o máximo permitido para a propaganda eleitoral. Mas e o material impresso, folhetos, os famosos santinhos, eles são permitidos? Eles são permitidos, os folhetos, os santinhos, os jornais, desde que tenham algumas informações fundamentais nesse folheto. Precisa saber o nome, o CNPJ do contratante, o nome e o CNPJ da empresa que produziu e a tiragem que foi realizada. Porque com isso eu consigo verificar se não houve, na prestação de contas, uma omissão de valores na tentativa de coibir um caixa 2. Precisa estar impresso isso no folheto? Precisa estar impresso isso no folheto e, portanto, esta é uma das razões pelas quais os candidatos serão conhecidos com antecedência, porque eles precisam tirar o CNPJ e abrir a conta corrente para que eles possam emitir a ordem de confecção desse material. Sem essas informações, a propaganda é irregular. Aqui em Bauru tem uma preocupação muito grande com aquele mar de santinhos que é despejado nas ruas, justamente porque na cidade houve um caso de uma eleitora que escorregou e chegou a morrer em decorrência desse tombo por causa desses santinhos. Tem alguma regra que impeça que isso aconteça? Então, este episódio desencadeou uma apuração na eleição passada e que não restou punidos porque não foi possível identificar quem tenha feito aquele derrame. Se foi o candidato ou uma outra pessoa? Se foi o candidato ou qualquer outra pessoa. Então, para estas eleições, o que se estabeleceu? A proibição deste derrame. Normalmente, na noite da véspera da eleição, passam-se jogando centenas de milhares de santinhos na expectativa de que algum eleitor indeciso, no caminhar entre a rua e a urna, ele pegue algum no chão e escolha um número aleatoriamente. Então, hoje, o que acontece? Hoje tem uma solidariedade entre o candidato e o partido. Eu não preciso agora apurar se foi o candidato que fez este derrame. Se o santinho dele estiver lá, ele e o partido responderão, porque entende-se que ele tem um dever de fiscalização e ele tem que ter um controle sobre o material da sua campanha. Os candidatos podem, no meio da rua, colocar mesas com esse material de divulgação? Isso é permitido? Isso é permitido porque essas mesas, esses espaços servirão de apoio para as pessoas distribuírem material. Santinho, jornal, adesivos poderão ser colocados, desde que sejam retirados todos os dias ao final da noite, às 22 horas. E só poderão ser recolocados a partir das 6 horas da manhã. Tá certo. Aqui em Bauru a gente teve uma situação que acabou até na cassação do mandato de 3 vereadores. Eles estão recorrendo ainda dessa decisão na Justiça, porque eles publicaram durante a campanha eleitoral um jornal em parceria com a Igreja Católica, né? E eles foram acusados de prática de doação indireta por entidade religiosa, um fato que é proibido pela Justiça Eleitoral. Por que é proibido, Conrado? Então, as entidades religiosas elas estão proibidas de fazer propaganda. Não só elas, mas como outros entes de natureza pública. O que aconteceu neste caso específico foi que, muito embora a confecção do jornal tivesse sido paga pelos 3 candidatos que foram cassados e por outros 17, salvo engano, era um total de 20 candidatos, mais ou menos, muito embora eles tenham pago a publicação, eles deram 26 mil exemplares para a diocese, que distribuiu 1.000 exemplares para cada paróquia. E aí a paróquia fez a distribuição para os seus fiéis. Esta distribuição gera um custo.
Você tem alguém que tem que estar distribuindo, às vezes você vai a algum local para levar, então tem consumo de combustível. Então, isto foi entendido como doação indireta. Então, a utilização da estrutura da igreja, que não se confunde com a liberdade e o direito da igreja se posicionar a favor de algum candidato, foi entendido como doação indireta e gerou a cassação dos parlamentares, que, entretanto, estão aguardando um desfecho, portanto, pretenderão ainda fazer o registro das suas candidaturas e ficarão na expectativa do deferimento ou não pela Justiça Eleitoral. Com certeza os candidatos neste ano estarão mais alerta com esse tipo de situação, né? Espero que estejam, porque a fiscalização será severa e intensa durante essa campanha. O Conrado tirou uma série de dúvidas ao longo desta semana, foi uma contribuição fundamental, principalmente porque neste ano várias regras mudaram, né, por conta dessa alteração no ano passado, dessa mini-reforma eleitoral. Eu te agradeço mais uma vez por sua participação, Conrado. E para a gente concluir, de tudo que nós falamos ao longo dessa semana, o eleitor que se sentir lesado, que tiver uma denúncia para fazer, onde que ele deve procurar? O local apropriado para estas denúncias é a Justiça Eleitoral, são os cartórios eleitorais. Entretanto, se o eleitor não tiver condições de ir até lá ou não souber onde fica, a OAB ela se disponibiliza a receber essas informações na sua Casa da Cidadania, nas Nações Unidas, e levar ao conhecimento das autoridades competentes essas denúncias, que serão apuradas. A OAB não se comprometerá diretamente em fazer a apuração, porque ela não tem a autonomia e a autoridade para isso, mas ela se oferece como um canal de contato entre o cidadão e a justiça para poder termos, nesta eleição, um ambiente mais saudável, mais honesto, mais transparente e mais correto, para que vença realmente o candidato que seja aquele do agrado da população. Certo, foi um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias, aprofundando essa discussão, fazendo uma prestação de serviço para o nosso telespectador. Prazer foi todo meu, Laís. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 19h, ao vivo. Tchau!